Muito bom dia para você, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Filhos da Luz, mais uma vez, para nós estudarmos a Bíblia. A nossa pergunta de hoje é a seguinte: quando Deus permitiu o uso da carne como alimento? Nós já falamos nos últimos dias que a alimentação original do ser humano, né, quando Deus criou o ser humano e os demais seres vivos, o plano de Deus era que os seres vivos se alimentassem de vegetais, né? E não de carne. Quando que Deus permitiu o uso da carne? Vamos descobrir. Nós vamos ler Gênesis capítulo 9, verso 3. A Bíblia vai ler pra gente e a Bíblia nos diz o seguinte: Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Então aí está. Foi nesse momento que Deus permitiu o uso da alimentação cárnea. Esse verso que nós lemos, ele está dentro de uma história maior, que é o capítulo 9. E se você olhar na sua Bíblia, o capítulo 9 está falando da história do dilúvio. Essa é a nossa resposta. Quando que Deus permitiu o uso da carne? Depois do dilúvio, por razões óbvias, né? O dilúvio destruiu as formas de vida que estavam fora da arca de Noé. Então as árvores, os vegetais, as plantações, isso se perdeu, né? E isso levou tempo para recuperar. Então, a partir deste momento, Deus permitiu que a carne fosse usada como alimento, né? Mas lembre-se que este nunca foi o plano de Deus, tá? Deus não queria que fosse assim. Deus criou o ser humano, criou os seres vivos para se alimentarem de forma vegetariana, digamos assim, de forma se utilizando de vegetais, de coisas naturais e não de carne. Mas Deus permitiu o uso a partir do dilúvio, por essas razões bastante óbvias, tá? Nós vamos falar mais a respeito disso nos próximos dias, mas tenha isso em mente. A alimentação com carne nunca foi o ideal de Deus. Ele criou os seres vivos para comerem alimentos naturais, vegetais, mas ele permitiu o uso da carne depois do dilúvio. Nos próximos dias nós vamos ver mais alguns detalhes. Se prepare e fique com essas informações bem claras na sua mente, aquilo que nós já falamos até hoje. Guarde bem, porque isso vai ser importante para nós, tá bom? Vamos orar? Senhor, obrigado porque hoje o Senhor nos ensinou quando o Senhor permitiu o uso da carne. Que possamos aprender, que possamos guardar essa informação e que possamos cuidar da nossa saúde, do corpo que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Nós te convidamos hoje a ler Gênesis capítulo 9 e também a compartilhar esse material. Que você tenha um feliz sábado que está chegando, que você faça planos de estar na igreja e você será grandemente abençoado e abençoada. Até amanhã, se Deus quiser.